O que que é reserva ovariana? Folículos primordiais. Então, esses folículos primordiais, eles não podem ser acessados ao ultrassom. A reserva ovariana funcional é definida pelos folículos recrutáveis, acessíveis pelo ultrassom. E a contagem de folículo antral é a soma dos folículos recrutáveis de ambos os lados. Lembra que eu falei inicialmente na aula de endométrio que o FSH ele aumenta e faz um recrutamento folicular? Então, é esses folículos que foram recrutados os folículos que são recrutáveis, que são ali entre 2 e 9 milímetros. A literatura varia um pouco entre 2,5 e 2,9 milímetros, mas o mais aceito é 2,9 milímetros, que é o que a gente vai contar a contagem de folículos antrais, tá? Por que que a gente conta folículo, né? Então, para predizer a resposta ovariana a uma estimulação, para predizer a taxa de nascidos vivos na fertilização é maior quanto mais folículos, para substituir marcadores de reserva ovariana, pré e pós-tratamento para endometriose, cirurgias e quimioterapias, e também para estimar a idade ovariana, no caso de planejamento familiar, para escolher o método de contracepção, adiar a gravidez, congelar os oócitos, tá? E também para predizer o início da menopausa. Essa literatura é muito ampla, tá? Mas uma contagem abaixo de 4 indica 3 vezes risco de menopausa em 7 anos. Lembrar que o folículo ele é contado, pode ser contado com a técnica bidimensional via transvaginal. O mais importante aqui é do segundo ao quarto dia do ciclo. Hoje em dia já tem a técnica automática, até coloquei naquela primeira foto da aula, e a semiautomática a gente pode contar também, fica bem bonito, mas no final ali a gente o importante é contar todos, tá? Então, dos que medem entre 2 e 9 milímetros. Então, essa contagem, ela representa a quantidade de óvulos disponíveis para aquele mês. Então, eu tenho que medir e contar os folículos de ambos os ovários e somar entre 2 e 9 milímetros. Subtraio os maiores de 10 milímetros. Os maiores de 10 milímetros, eles já foram recrutados, tá? Lembrar de maximizar o contraste entre folículos e estroma. Muitas vezes a gente faz isso através da harmônica. A harmônica ela é uma multiplicadora de frequências, então ela maximiza o contraste entre o folículo e o estroma. O ideal acima de 10, mas porém a gente não coloca que está reduzido. Geralmente a gente coloca um número absoluto, tá? Então, aqui a gente vê uma foto de um ovário sem harmônica e aqui com harmônica para ver como melhora a maximização do contraste. Lembrando também da disfunção ovariana secundária, o hiperandrogenismo, que são os ovários policísticos. Em 2003, lançou-se o consenso, né, de 12 ou mais folículos medindo entre 2 e 9 milímetros, com volume ou volume ovariano maior do que 10 centímetros cúbicos. Se houvesse algum folículo, algum cisto dominante, algum folículo dominante, que é os de maior de 1 centímetro, repete-se o exame, né, no próximo mês para cálculo do volume. E a presença apenas de um dos ovários com a característica, ela é suficiente para identificar o padrão. Hoje em dia a gente já não usa o termo roda de carroça, lembra? Que quando a gente tinha a distribuição dos folículos e ecogenicidade do estroma, características, né, em roda de carroça, que a gente falava que os folículos ficavam periféricos, hoje em dia não se usa mais. E também a gente não usa o termo síndrome dos ovários policísticos, porque a síndrome engloba outras características laboratoriais e clínicas do paciente.
Em 2018, houve uma atualização, então esse número passou para 20 ou mais folículos, medindo entre 2 e 9 milímetros de diâmetro e ou volume ovariano maior do que 10 centímetros, garantindo que não há corpo lúteo, cistos ou folículos dominantes. Então, de 12 passou para 20. Lembrar também da síndrome do hiperestímulo ovariano, ela ocorre durante a fase lútea ou na gravidez precoce, quase sempre seguindo a administração de hormônio luteinizante ou de HCG. Por quê? Porque a gente vai ter, então, secreção de substâncias angiogênicas vasoativas pelo ovário, com aumento da permeabilidade capilar e acúmulo de líquido no espaço extravascular. A forma mais severa raramente se associa ao uso de clomifeno. Antigamente, as pacientes faziam o estímulo hormonal, o estímulo para congelamento, para ovulação, fazia-se com clomifeno. A gente não via formas tão severas de hiperestímulo. Hoje em dia, com o uso da gonadotrofina, infelizmente está ficando cada vez mais frequente as formas mais severas. Para isso tem a classificação de Golan. Eu não acho que é importante decorar isso para a prova, mas mais saber onde isso pode chegar, né? Então, na forma severa, ascite hidrotórax, podendo levar hipovolemia, hemoconcentração, distúrbios da coagulação, oligúria e choque. Passando então para a pelve na criança, sangramento uterino disfuncional. Então, eu trouxe isso aqui para chamar a atenção de um tópico que às vezes cai na prova, já caiu algumas vezes. O que é o sangramento uterino disfuncional? É um sangramento uterino anormal, cuja origem se deve exclusivamente a um estímulo hormonal inadequado sobre o endométrio, tá? Não tenho muito o que dizer sobre o sangramento uterino disfuncional. Ele é um termo abrangente, multietiológico. Dentre as causas inclui-se a disfunção hormonal. Porém, ele é um diagnóstico de exclusão. Quando a gente fala em sangramento disfuncional, pressupõe-se que todas as outras causas já foram excluídas. Mas a principal característica deste tipo de sangramento é que o ultrassom é